Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje veremos a segunda parte do vídeo sobre as guerras e revoltas causadas pela Primeira Guerra Mundial. Logo após o colapso do Império Austro-Húngaro, em outubro de 1918, a população ucraniana que vivia nesse extinto império queria a sua independência e proclamou a República Popular da Ucrânia Ocidental. A Polônia voltou a surgir como um país independente no final da Primeira Guerra Mundial, abrangendo parte dos antigos impérios que a haviam anexado no século XVIII. Parte do território da República Popular da Ucrânia Ocidental reivindicava, a região da Galícia Oriental também foi reivindicado pelo recém-criada Polônia, e uma guerra de fronteiras começou. A luta foi centrada em Lviv, capital da Ucrânia Ocidental, que caiu nas mãos dos poloneses em novembro de 1918. As tropas ucranianas fizeram várias tentativas mal-sucedidas de retomar a cidade. Em julho de 1919, com a ajuda de reforços poloneses da frente ocidental, os poloneses derrotaram os ucranianos que careciam de armas e munições suficientes. As terras disputadas pela Polônia e Ucrânia Ocidental tornaram-se então parte da Polônia, e o governo da Ucrânia Ocidental acabou se dissolvendo após a Guerra Polaco-Soviética, ficando o território para os poloneses, enquanto na parte oriental era fundada uma República Soviética da Ucrânia ligada aos bolcheviques de Moscou. A Guerra Polaco-Soviética começou como uma disputa de fronteiras com a Rússia Soviética. Posteriormente, a Rússia atacou a Polônia, vendo a guerra como uma oportunidade de expandir o comunismo para o oeste, primeiramente pela Polônia, apoiando movimentos comunistas na Europa Central e Oriental. Depois de alguns sucessos iniciais, o recém-criado exército da Polônia sofreu uma série de derrotas em 1920, recuando quase até Varsóvia. Ali, pararam o avanço russo e obtiveram uma vitória decisiva. Um armistício então foi acordado logo depois e um tratado de paz foi assinado em março de 1921. Parte do Império Russo antes da Primeira Guerra Mundial, a Lituânia foi ocupada pela Alemanha a partir de 1915. Tornou-se então um país independente após a Revolução Russa e a derrota da Alemanha. Ela lutou pela primeira vez contra a Rússia Soviética, que tentou anexá-la novamente aos domínios de Moscou. Esta guerra terminou com um resultado favorável à Lituânia, com o Tratado de Paz em julho de 1920, que garantiu sua independência. A Lituânia, então, adotou uma postura de aproximação com os soviéticos e se afastou da Polônia, temendo pela sua autonomia, pois temia que a Polônia resolvesse formar um único país de novo com a Lituânia, como foram no passado, antes destes dois países desaparecerem após serem anexados por Rússia, Áustria e Prússia no século XVIII. A Lituânia, então, aproveitou os recuos poloneses durante a Guerra Polonesa-Soviética para tomar as terras que haviam reivindicado em seu tratado com a Rússia Soviética. Quando os poloneses avançaram novamente, a Lituânia defendeu suas novas fronteiras contra eles. A luta, então, foi finalmente interrompida em novembro de 1920 com a ajuda da Liga das Nações. Os aliados prometeram à Grécia que receberia território quando o derrotado Império Otomano fosse dividido após a Primeira Guerra Mundial. As forças gregas, então, desembarcaram devidamente em Esmirna em maio de 1919 e tomaram partes da Anatólia. Os nacionalistas turcos se opuseram à divisão das terras turcas e à presença de forças de ocupação estrangeira, logo seu movimento ganhou força. As forças nacionalistas turcas pararam o avanço grego e o levaram de volta a Esmirna, que eles recapturaram em setembro de 1922. Muitos civis foram mortos e assentamentos destruídos por ambos os lados durante o conflito. As fronteiras da Turquia moderna então foram estabelecidas por meio da vitória neste conflito. A Grã-Bretanha efetivamente governou o Egito desde que as forças britânicas ocuparam o país em 1882.
Quando a Primeira Guerra Mundial estourou, a Grã-Bretanha declarou o Egito como um protetorado britânico. Insatisfeito com a forma como foram tratados pelos britânicos durante a guerra, os egípcios começaram a lutar pela independência assim que a luta cessou. Uma série de manifestações, greves e levantes ocorreram em 1919. Durante eles, cerca de 800 egípcios foram mortos. Logo ficou claro que o protetorado não poderia mais funcionar. A Grã-Bretanha então declarou a independência do Egito em fevereiro de 1922, embora a presença britânica no Egito ainda continuasse. A Irlanda tornou-se parte do Reino Unido no início do século XIX. A fracassada revolta irlandesa em 1916 e a forte resposta britânica a ela aumentaram a simpatia pelo movimento de independência. O Sinn Féin era o partido que ganhou muito apoio nas eleições gerais de 1918 e declarou a República da Irlanda no ano seguinte. Uma guerra de guerrilha então se seguiu entre o exército republicano irlandês e as forças britânicas, no qual as emboscadas desempenharam um papel importante. O resultado foi o Tratado Anglo-Irlandês de 1921, que confirmou a divisão da Irlanda, o sul se tornando um domínio autônomo do Império Britânico e o norte permanecendo no Reino Unido. Esse tratado não trouxe paz à Irlanda, muito pelo contrário, desencadeou uma guerra civil entre os nacionalistas pró-tratado e os republicanos anti-tratado, que acabou sendo vencida pelos nacionalistas. Muito obrigado por assistir o vídeo, valeu pela atenção, espero que tenham gostado e até a próxima!